Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco espalhado pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai dar início ao vídeo falando bastante aí sobre a partida de logo mais, porque hoje o Vasco volta a campo aí pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, né? O jogo será às 9h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, contra o Puerto Cabello, né? Equipe venezuelana, uma equipe muito fraca, então é obrigação do Vasco vencer, jogar bem e, se possível, golear no jogo de hoje à noite. Então a gente vai trazer todos os detalhes, provável escalação, o que a gente pode esperar dessa partida que pode culminar, que pode terminar aí com uma demissão de Fábio Carille, né, caso o resultado não venha a ser positivo, né, em prol do Vasco da Gama. Vamos falar sobre essa situação de treinador, porque ontem teve aí um jornalista irresponsável já colocando Jorginho no Vasco, né? Brincadeira, né? Jornalista aí que tá brincando com o torcedor vascaíno, já querendo cavar treinador, porque é amiguinho, né? Porque é companheiro aí de bancada, já foi companheiro de bancada, tentando botar treinador do Vasco. Um absurdo esse tipo de atitude aí, vinda de jornalista aí que cobre o Vasco da Gama. E vamos falar também sobre outras situações, né? Tem situação de mercado da bola, o Vasco aí pode estar fazendo a maior venda da história do nosso clube, né? O atacante Ryan vem aí negociando com muitos clubes da Europa, mas parece que um clube específico da Inglaterra vem avançando numa negociação aí, pode formalizar uma proposta pela compra do atleta até a janela do meio do ano. E vamos falar sobre o negócio fechado pelo presidente Pedrinho, pelo CEO Carlos Amodeu, né, o CEO da Vasco da Gama SAF, com a dupla Flamengo e Fluminense, pela administração do Maracanã, porque parece que agora o Vasco faz parte do consórcio, parece que o Vasco se aliou ao Flamengo e ao Fluminense e agora vai poder mandar jogos aí no estádio. Eu vou explicar para vocês a situação, né, que foi ali trazida à tona ontem à noite pelo Carlos Amodeu, né, que, como eu falei, é como se fosse o presidente ali da Vasco da Gama SAF. Vou dar minha opinião, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Qual é a questão? Será que tem coisa política envolvida aí nessa decisão? E, obviamente, né, gerou muito tumulto, gerou muita polêmica isso ser anunciado ontem, logo após torcedores do Vasco terem conseguido uma liminar que permitia que o clássico entre Vasco e Flamengo fosse mandado no estádio de São Januário. Então fica com a gente até o final do vídeo, porque vai ter informação, vai ter notícia, vai ter polêmica, obviamente. Nem todos os torcedores vão concordar com o Pedrinho, nem todos vão aí, obviamente, estarem junto com o Pedrinho. Então acompanhe o vídeo até o final. Peço para você deixar aquele joinha, deixar aquele like, que é super importante para o crescimento, para a divulgação. Você que não é inscrito no canal, venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Vem fazer parte da nossa família e deixar um recado pra galera que, ó, quer ganhar uma grana, quer fazer uma aposta. Hoje tem Vasco e Puerto Cabello. Irmão, o Vasco tem que fazer barba, cabelo e bigode pra cima dos caras hoje. Eu vou apostar no mínimo R$100 na vitória do Gigante da Colina hoje à noite, lá na Estrela Bet. E você pode fazer o mesmo que eu. E tem benefício pra galera que é inscrita no canal. Primeira coisa, a Estrela Bet tá dando, ó, R$30 de graça para você se cadastrar por lá e fazer a sua primeira aposta. E todo mundo que se cadastrar, todo mundo que usar o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado, vai ganhar uma mamata, vai ganhar o dobro do valor que você depositar. Então vamos dizer, se você quiser, assim como eu, apostar R$100 na vitória do Vasco hoje à noite, você só precisa depositar R$50, porque o resto a Estrela Bet vai te dar de graça. Então corre lá agora, como eu falei, o link está no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje. Faça o seu cadastro, se você já é cadastrado, clica no link, vai lá, faça o seu depósito, sempre de forma consciente e só para maiores de 18 anos, beleza? Então bora começar o vídeo falando do jogo, né, especificamente. Jogo aí, muita pressão, né? A torcida do Vasco vai para São Januário para apoiar, para cantar, para festejar, mas, se necessário, também irá cobrar
principalmente o treinador Fábio Carille, né, que ficou irritado no último jogo contra o Santos, que no primeiro tempo o torcedor xingou, né, pediu ali pro Carille ser demitido. E aí ele ficou irritado no final do jogo, falou que a torcida não podia fazer aquilo. Quem é o Fábio Carille para falar o que pode ou não pode a torcida do Vasco fazer? É a primeira coisa. Segunda coisa, a torcida estava vaiando com razão, porque o time não estava jogando nada. Então estava aí realmente vaiando o treinador que não consegue implementar um sistema de jogo nessa equipe do Vasco há 4 meses de trabalho. Então isso realmente é um absurdo. Então hoje, e o Carille vai ter todo o elenco à disposição, força máxima. Se ele poupar jogador hoje, ele tá lelé da cuca, ele tá maluco, né? Não é possível que ele vai poupar jogador de novo. Ele já poupou contra o Corinthians, que foi um absurdo. Depois do Vasco ficar 3 semanas sem jogar, treinando. No terceiro jogo já teve que poupar jogador, que é maluquice, na minha opinião. Tá entendendo? Até porque o jogo de hoje é um jogo mais fácil, se fosse pra poupar, era pra poupar hoje. Mas enfim, o Vasco deve ter mudanças no time titular, deve ter a volta dos atletas que não jogaram contra o Corinthians, né, que são ali considerados titulares, né, nem todos talvez voltem, né, talvez o Garré não entre como titular, devido às péssimas atuações que ele teve até agora desde que chegou, mas o restante do time deve ser o time que enfrentou tanto o Santos quanto ali a equipe, né, da altitude lá do Peru, que agora me foge o nome, né, mas enfim, o time deve ser Léo Jardim no gol, PH, que renovou o contrato com o Vasco ontem, tá? O PH renovou o contrato com o Vasco até 2028. Atleta do Vasco agora até 2028. Parabéns. PH é um cara importante, de vez em quando faz umas cagadas ali, mas é um cara que eu gosto. Cara que fisicamente, taticamente é importante. Na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga, deve voltar a ser João Vitor, tem que voltar a jogar bola, jogou nada contra o Corinthians, ao lado do João Vitor, o Maurício Lemos, meio de campo, a gente deve ter a volta do Hugo Moura, ao lado dele, ou o Paulinho ou o Tietê, fechando ali meio de campo, Felipe Coutinho e o Nuno Moreira, e lá no ataque, Pablo Verrete, e a grande dúvida, quem será parceiro de ataque? Tem muitas opções, tem o Garré, que vinha jogando e vinha muito mal, tem o Adson, que na minha opinião deveria ganhar a vaga, tem o Ryan, que é um garoto jovem que oscila bastante ainda, tem o Lloyd Augusto e tem o Garré, né? Tem opções. O Tietê até jogou no último jogo também, ali um pouco mais avançado, não acho que é a posição correta para o Tietê, mas enfim, independente do time que entrar em campo, independente dos 11 titulares, tem que ganhar. Pode botar o time sub-20 do Vasco, tem que ganhar e tem que golear, porque é uma equipe da Venezuela, uma equipe que não tem uma folha salarial que passa de 600 mil reais por mês de todo o elenco, então é um absurdo se o Vasco tiver dificuldade de vencer essa partida hoje e golear, tá? Eu acho que tinha que golear para poder abrir margem de gols, assumir a liderança do grupo e voltar a elevar a moral e a confiança dessa equipe. Mas, como eu falei, existe risco de o Vasco não jogando bem, empatando, perdendo ou até ganhando, mas ganhando com sufoco, do Carille ser demitido, né? Do Carille acabar caindo do cargo de treinador. Então hoje é um jogo aí que pode ser um divisor de águas, né? O Vasco ganhando, jogando bem, pode até abrir uma frente, né, de coisas boas aí a virem para os próximos jogos, como pode passar por um processo de transformação com saída de treinador e chegada de um novo técnico. Ontem surgiu uma informação trazida por um jornalista que não vou nem falar nome aqui, porque é brincadeira o cara querer cravar já nome de treinador favorito dentro do Vasco, absurdo, isso não tem. Falou que o Jorginho já estava ali sendo negociado com o Vasco, que era o nome preferido da diretoria, e aí fomos lá, falamos com o Jorginho, aí já tá negociando, realmente o Vasco fez contato, o Jorginho falou, vocês estão doidos, ninguém fez contato comigo, não tem nada disso. Então é brincadeira, né? Acho um absurdo isso, mas enfim, Jorginho até agora não foi consultado e não tem nada de favoritismo em relação ao Jorginho. Muito pelo contrário, se tem um treinador que tem favoritismo hoje dentro do Vasco para assumir qualquer cargo, é o Fernando Diniz, que é o cara que é mais elogiado pelo Pedrinho sempre, né? O Pedrinho é fã do Fernando Diniz, então acredito que se tivesse um nome que o Pedrinho gostaria de trazer para substituir o Carille, caso ele venha sair, que seria o Fernando Diniz, na minha opinião, tá? Isso não é informação. Mas enfim, tudo isso aí sobre o jogo. Se você quiser fazer a sua aposta, corre na Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, para você tirar proveito da parceria. Falando agora sobre venda de atleta. O Vasco está avançando nas negociações para vender o atacante Ryan na janela do meio do ano. Todo mundo já sabe, essa venda vai acontecer. Querendo você ou não, o Ryan vai ser vendido porque o Vasco precisa de dinheiro
Segundo, porque o empresário do jogador quer vender o atleta, quer botar aquela graninha no bolso, faz parte do futebol, é assim. E a grande questão é, cara, parece que essa venda pode ser uma das primeiras vendas bem feitas pelo Vasco aí nas últimas décadas, eu diria. Porque o Vasco vendeu muito jogador da base, mas vendeu muito mal, barato, vendeu em momentos errados. Mas parece que pelo menos essa situação do Ryan está sendo bem tratada dentro do clube, né? Parece que estão valorizando o jogador, parece que já chegaram propostas, inclusive do John Textor, né? Que tentou ali tirar ele do Vasco por 10 milhões de euros. O Vasco falou, de jeito nenhum, não vai comprar um jogador desse por 10 milhões de euros. E a informação que surgiu ontem, vinda lá da Inglaterra, tá lá de um veículo de comunicação que cobre o Tottenham, né, que é um dos clubes lá da Premier League, né, um dos maiores clubes da Premier League, é que o Tottenham teria já sinalizado ao Vasco o interesse de comprar o jogador e que o Vasco teria sinalizado valores entre 30 a 35 milhões, não é de reais não, tá? De euros. Isso aí, meu irmão, passa de 200 milhões de reais, só pra galera ter noção aí da magnitude desse negócio. Seria a maior venda da história do Vasco, traria uma tranquilidade financeira gigantesca para o clube, né? Obviamente, nem todo esse dinheiro vai ser investido em compra de jogador, em formação de elenco. Óbvio, tem muita coisa para ser paga, tem muita coisa que precisa ser investido esse dinheiro no CT, enfim, em melhorias ali no estádio também, que a gente sabe que precisa antes da reforma, mas uma negociação interessante, né, cara? Eu acho que o Vasco conseguiu fazer esse negócio aí por valores dessa magnitude, bater palma para todo mundo envolvido, porque realmente seria uma venda sensacional. Em relação a contratações, o Vasco tem até sexta-feira para contratar jogador, dia 11, né? Na verdade, sexta não, até dia 11 de abril agora, para contratar jogador. O Vasco tem interesse em contratar atacante, né? O Vasco está tentando aí trazer um jogador para ser o reserva do Pablo Verratti. O nome do Matheus Moraes, lá do Maringá, segue na lista ali de possíveis reforços. O Vasco não fez proposta, mas existem outros nomes também, tá? O Vasco fez consulta a vários jogadores, porém, até o momento, nada oficial foi aí realmente colocado na mesa. Pode ser que o Vasco não contrate ninguém, como pode ser que amanhã apareça aí um jogador aí, né, que tenha se destacado em algum campeonato estadual para vestir a camisa do Vasco. Vai ser uma aposta, não vai ser jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, seria realmente jogador aí para composição de elenco. Preciso, o Vasco tá precisando de um centroavante reserva, não tem nenhum jogador no elenco hoje com características de camisa 9, a não ser o Pablo Verratti. E agora, vamos falar, né, do assunto do momento, né? O assunto que tomou conta das redes sociais ontem à noite, né? Um assunto que me pegou todo mundo de surpresa, que é o seguinte, né? O Vasco já vinha tentando mandar o jogo contra o Flamengo, né? Que seria no Maracanã em São Januário. Porém, o BEP, né, do Rio de Janeiro, né, que é responsável por dar a segurança aos jogos de futebol no estado do Rio de Janeiro, sinalizou negativamente, falou que não, o Vasco não poderia mandar o jogo em São Januário. Por quê? Porque São Januário não teria segurança suficiente para que o clássico acontecesse por lá com a participação da torcida do Flamengo. E aí o Pedrinho, né, aquele momento recebendo a negativa do BEP, foi negociar, né, com outras possibilidades. E aí, cara, parece que a negociação que o Pedrinho teve com o Flamengo para mandar o jogo por lá evoluiu, chegou ao ponto de agora o Vasco ser sócio do consórcio do Maracanã, né? Parece que o acordo que o Vasco fez com o Flamengo e Fluminense adiciona o Vasco aí ao consórcio, né? O Vasco vai ter direito a fazer coisas no estádio do Maracanã, como o Vasco vai ter direito a receber o dinheiro dos bares, ou seja, comida, do restaurante, da cerveja que a galera bebe por lá. O Vasco vai ter direito, além disso, dos camarotes, algo que o Vasco não tinha direito antes. O Vasco vai ter direito a customizar o Maracanã, não sei exatamente o que é isso, mas deve ser colocar faixas, colocar bandeiras ali, né? O que não era permitido anteriormente. E além disso, pelo que saiu aqui agora há pouco, o Vasco também vai ter direito a mandar um total de até 19 jogos no Maracanã entre 2025 e 2026. Cara, o que eu posso falar para vocês em relação à minha opinião em relação a tudo isso? Acho que acabou gerando uma polêmica muito grande. Eu mesmo queria muito que o jogo fosse em São Januário, continuo querendo. Acho que São Januário é a casa do Vasco, esportivamente falando, em questão de pontuação, em questão de tabela, para o Vasco seria melhor mandar o jogo em São Januário, devido ao fato do Vasco pontuar muito mais jogando dentro do Caldeirão. Ano passado foi o terceiro melhor aproveitamento de todas as equipes de Série A, foi a do Vasco em casa, em São Januário. Porém, por outro lado, a gente sempre também quer falar que o Maracanã é nosso,
que o Vasco tem que ter direito de jogar no Maracanã, que o Vasco, ideologicamente falando, é dono do Maracanã também, como Flamengo e Fluminense são. Então, a gente critica de uma forma, mas também tem que elogiar da outra, porque se esse acordo, tudo que foi falado aqui agora, for verdadeiro, realmente for aí colocado pela diretoria do Vasco como positivo, se for aí o caso de poder mandar 19 jogos por lá, customizar o estádio, ganhar o direito de lucrar com bar, com estacionamento, com camarote, cara, é algo que a gente já pede há muito tempo. É algo que a gente já critica a 777, as diretorias anteriores por não terem conseguido, e parece que agora a gente vai ter direito pelo menos de 19 jogos, que não é muito, mas também não é pouco. É jogo pra caramba, cara. E você tem que lembrar de uma coisa. São Januário, daqui a pouco, ou esse ano, final desse ano, ou meio desse ano, ou ano que vem, vai entrar em reforma. E o Vasco vai ter que mandar jogos no Maracanã, querendo a gente ou não. São Januário vai ter que ficar fechado por um longo período de tempo. Não vão ser 6 meses, não vai ser 1 ano e não vão ser 2 anos. Provavelmente a obra da reforma de São Januário vai passar de 3 anos de duração. Irmão, é necessário o Vasco ter acesso, poder jogar e poder usar o Maracanã da forma que Flamengo e Fluminense usam. Talvez não tanto, mas pelo menos ter capacidade. E para o Flamengo, principalmente, falar para vocês que o Flamengo é muito mais interessante ter o Vasco usando o Maracanã que o Fluminense, porque o Vasco coloca muito mais torcida no Maracanã. O Vasco tem um apelo muito maior pelo estádio, com a nossa torcida, pela nossa história. Então, eu tô aqui abrindo essa discussão. Eu critiquei porque eu queria que o jogo fosse em São Januário, mas eu entendo que politicamente falando e futuramente falando, pelo Vasco ter que mandar jogos fora de São Januário durante um longo período, talvez tenha sido um bom acordo. Talvez, não tô cravando aqui porque a gente não sabe ainda se o acordo foi totalmente feito da forma que eu acabei de citar. Mas a gente vai aguardar, vamos esperar a diretoria se posicionar de forma oficial, o Pedrinho vir a público falar sobre isso. Mas quero saber a sua opinião nos comentários. Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Você acha que vai ser bom o Vasco poder mandar mais jogos no Maracanã? Como acontecia, cara. Como acontecia em 95, 96. Cansei de ver claro. Cara, 97, por exemplo. A gente critica muito, por exemplo, a gente elogia muito o Eurico. Que o Eurico botava todos os jogos de São Januário, clássico. Mas as finais do Campeonato Brasileiro de 97, eu sou fã do Eurico, tá? Não tô aqui batendo no Eurico, não sou fã dele. O doutor Eurico brigava muito pelo Vasco. Mas as finais do Campeonato Brasileiro de 97, que eu fui a todos os jogos, todos no Maracanã, contra o Flamengo, aquele 4x1 que o Edmundo pintou e bordou. A final contra o Palmeiras não foi em São Januário, foi no Maracanã. Libertadores 98 foi em São Januário, eu tava lá. Só que Maracanã é a nossa casa e o Vasco tem que voltar a se sentir confortável em jogar no Maracanã contra qualquer adversário. Minha opinião, se discordar não tem problema, eu critico o Pedrinho quando tem que criticar, elogio quando tem que elogiar, e eu tô vendo esse acordo como algo que futuramente pode ser positivo. Eu acho que nesse jogo contra o Flamengo não vai ser bom, porque a vantagem esportiva vai ser para o Flamengo, mas acho que futuro, olhando para frente, com o Vasco mais estruturado, com o time mais forte, acho que o Maracanã é a nossa casa, sempre vai ser a nossa casa. E quando São Januário estiver pronto, com 50 mil espectadores, a gente decide. E aí, vai querer mandar o clássico aqui, quer mandar o clássico lá, mas até lá ainda tem um longo caminho a percorrer. E a gente tem muita coisa ainda para melhorar dentro do nosso clube. Concordam? Discordam de mim? Deixa nos comentários sua opinião. Quero mais uma vez lembrar a galera que quiser apostar na Estrela Bet. Primeiro comentário fixado, vai ganhar R$30 de graça, faça seu cadastro, faça o seu depósito, vai dobrar o valor do depósito que você fizer também. É isso, mais tarde a gente está de volta. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Valeu!